Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pelos irmãos, obrigado pelos amigos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos, Pai, de viver, de ajudar, de ser ajudado, de receber, Senhor, a tua proteção e também da proteção, ajudando alguém, meu Senhor, orientando alguém no teu santo caminho. Pai misericordioso e bondoso, ajuda-nos, guarda-nos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim. Esta é a edição de número 1007, ano 18. O tema de hoje é religião sem fé. A religião é uma expressão de fé. E quando nós admitimos que somos apenas religiosos, se torna muito ruim. Então, o tema de hoje, religião sem fé. O texto bíblico, Jeremias, capítulo 6, versículos de 1 a 14. A gente tem a leitura e a gente aprende juntos. É muito bom. Sinto-me muito à vontade, muito alegre, servindo a Deus, mesmo com tanta limitação. E o nosso desejo é ajudar, fazer de alguma forma a diferença e orientar pela palavra alguns. Nosso raio de alcance é pequeno, nossa congregação é pequena, não tenho jeito com mídias, mas a gente faz. Estamos no 28º ano de rádio, são 2 emissoras, e 31º ano da Escola Teológica, a União e Crescimento, onde cresce. E em todo este período a gente fez alguma coisa, é bom? Se você fizer isto, no mínimo você vai se sentir bem. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, Jeremias, capítulo 6, versículos de 1 a 14. Aqui nós aprendemos a respeito deste tema, que é a religião sem fé. Jeremias 6:1. Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, no meio de Jerusalém, e tocai a buzina em Tecoa, e levantai um sinal de fogo sobre Bet-Raquém. Porque do lado norte surge um mal e uma grande destruição. A formosa e delicada assemelhai a filha de Sião. Mas contra ela virão pastores com seus rebanhos, levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos e subamos o pino do meio-dia. Ai de nós, já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos e subamos de noite, e destruamos os seus palácios. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores, levantai trincheiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser castigada, só opressão há no meio dela. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia. Violência e estrago se ouve nela. Enfermidade e ferida há diante de mim continuamente. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne em assolação e terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente respigarão os resíduos de Israel como uma vinha. Torna a tua mão como o vindimador aos cestos. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles uma coisa vergonhosa e não gostam dela. Por isso estou cheio do furor do Senhor, estou cansado de o conter. Derramarei sobre os meninos pelas ruas e na reunião dos jovens
porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros, como também as suas heranças e as suas mulheres juntamente, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E cura superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós suplicamos a Ti, Senhor, nos dá a Tua graça. Ó Senhor, abençoa os meus irmãos, abençoa a Tua igreja. Senhor, a Tua igreja hoje parece com Jerusalém nos dias do profeta. A Tua igreja está dividida e subdividida, muito interesse em jogo, muitas coisas acontecendo, Senhor, que não tem nada a ver com a Tua palavra, com a Tua instrução, com o Teu Espírito. Não tem nada a ver, Senhor, com aquilo que Tu tens, ó Senhor, orientado através dos Teus profetas, através dos apóstolos e através da igreja histórica. Querido Senhor, abençoa os meus irmãos, tenha compaixão daqueles que estão na liderança, da graça, da visão dos céus, manifesta o Teu poder na vida deles, Pai, para que haja amor e temor no seio da igreja, para que nós possamos, meu Senhor, fazer a Tua obra de uma forma que glorifique o Teu nome. Querido Deus, ajuda, guarda as criancinhas, a juventude, as senhoras, os senhores, Senhor, os idosos, os velhinhos da Tua casa, aqueles que não congregam mais. Senhor, socorre os meus irmãos que estão enfermos, ajuda cada um. Deus bendito, Senhor do céu e da terra, ajuda-nos e guarda-nos. Ouve, Senhor, as nossas orações. No santo nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus amados irmãos, o nosso tema é religião sem fé. Religião sem fé. Um tema muito difícil, principalmente para o povo de Deus. Na antiga aliança, Deus escolheu, Deus determinou, Deus orientou, Deus chamou, ordenou, Deus instituiu uma nação para ser testemunha do seu poder. E esta nação terminou perdendo a representatividade. Esta nação terminou perdendo a condição espiritual que teve quando foi constituída. Meus amados, e a fé revelada pelo Senhor através dos milênios, aquele Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que se manifestou a Moisés assim: eu sou o Deus de teu pai. O pai de Moisés era um sujeito chamado Arão. O irmão era Arão. O pai era Arão. Alguns pronunciam Arão. E talvez no hebraico seja mais apropriado, mais aproximado a Arão. E Deus fala com Moisés e diz: eu sou o Deus de teu pai. Ou seja, como o judeu era muito paternalista, era muito filial, ele era muito família, quando Deus chama Moisés e diz: eu sou o Deus de teu pai, Moisés tem a obrigação de dar atenção ao que está ouvindo, ao que vai ouvir. E Deus vai, neste mesmo momento, diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés não foi criado pelos pais. Ele foi iniciado. Ao início da sua vida, ficou com os pais. Não sabemos até que tempo, mas é provável que o Moisés tenha ficado na casa dos pais até os 6, 7 anos. Tempo suficiente para um judeu inculcar nos seus filhos a tradição do seu povo. Nosso povo é um povo especial. Nós não existíamos e Deus chamou um casal idoso, fez promessa, deu um filho, manteve este filho com vida e criou a nossa nação.
nós temos a revelação. Somos o povo de Deus. Isto era suficientemente possível uma criança com 6, 7 anos ter absolvido completamente. Deus diz a Moisés: eu sou o Deus de teu pai. Subentende-se que Deus está se referindo a Arão. E na sequência diz: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Portanto, Israel tinha uma fé revelada. Israel tinha uma vida existencial marcada. Deus criou um povo para si. Deus criou uma nação para o seu louvor. Deus criou uma nação sacerdotal para dar testemunho do poder de Deus. E esta nação, ela passa o período da formação, quando Deus institui sacerdócio, judiciário e todas as instituições em termos de script, em termos de escritura, em termos de estatuto. Deus faz isto no deserto, durante 40 anos. Moisés é levado para a glória e Deus dá o comando a Josué. Josué introduz o povo na terra e, a partir de Josué, vem a divisão da terra pelas tribos, a herança das tribos. Este povo tem tudo ordenado por Deus. Como fazer a partilha, como reservar as cidades de refúgio ou presídios agrícolas para quem cometesse crimes involuntários. Deus orientou em todos os aspectos a sua gente, a sua nação. Este povo tinha a orientação de Deus. Depois esta gente teve a orientação dos apóstolos, dos profetas. Esta gente teve a orientação e a condução política e jurídica dos juízes, de forma que continuou sendo um povo especial, um povo de Deus. E Josué morre, se levanta uma geração que é denunciada no texto, é denunciada textualmente, uma geração que não conhecia o Senhor, e eles passaram a se envolver com os deuses dos amorreus, com os deuses dos cananeus, com os deuses dos heveus, com as religiões dos vizinhos. Nos dias do profeta Jeremias, era uma nação sem fé. Jeremias foi preso, insultado, injuriado, ferido, injustiçado, porque falava a palavra de Deus para meia dúzia. A maioria rejeitava a palavra de Deus. A maioria rejeitava a instrução divina. Devido a esta escolha nociva e este comportamento mortífero da nação, Jeremias recebeu do Senhor esta mensagem que nós lemos, Jeremias capítulo 6. Deus está falando que vai haver uma guerra e ordena a alguns: fugi para a vossa salvação, fugi para escapar. Filhos de Benjamim, fujam do meio de Jerusalém. A tribo de Benjamim era uma das menores tribos e não teve muita importância. Aqui a palavra é dirigida a esse povo pequeno, sem importância, dentro do Israel. Mas Deus diz que eles deveriam fugir para preservar a vida. E, no mesmo versículo, diz: tocai a buzina em Tecoa, levantai um sinal de fogo sobre Bet-Haquerem. Bet-Haquerem era uma cidade dos Moabitas, parece-me, dos Moabitas.
Porque do lado norte surge um mal e uma grande destruição. Era uma previsão do que ia acontecer. A formosa e delicada assemelhei à filha de Sião. Termos da profecia que não são muito claros para nós. Mas contra ela virão pastores. Aqui eu entendo bem, mas alguns não entendem. Pensam em pastor como eu, outros que sejam mais interessantes ou menos interessantes, se é que tem. Diz, mas contra ela virão pastores com seus rebanhos. A segunda parte do versículo dá a entender. Levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Aqui está falando de um cerco, um exército. Os pastores aqui seriam os militares, e o rebanho seriam os soldados. No versículo 4 diz, preparai a guerra contra ela, levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Não era comum começar a guerra no pino do meio-dia, mas aqui diz. E vem o lamento. Ai de nós, já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Aí o risco é maior porque à noite o inimigo atacava. Levantai-vos e subamos de noite, destruamos os seus palácios. A guerra está em curso, mediante a profecia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus ordenou esta guerra. Cortai árvores, levantai trincheiras contra Jerusalém. Deus ordenou. Esta é a cidade que há de ser castigada. Só opressão há no meio delas. Como é que pode, no meio dela? Como é que pode o povo eleito se tornar tão abjeto? O povo eleito se tornar tão ruim, tão perverso diante de Deus, ao ponto de Deus mandar enviar um castigo sem misericórdia. No versículo 7 diz, como a fonte produz suas águas, assim ela produz sua malícia. A comparação do profeta é que quem cava um poço vai ter água jorrando. E esta cidade jorrava violência, jorrava malícia, jorrava o mal. Aí ele diz, a violência e estrago se houve nela, enfermidade e ferida. Portanto, está denunciada a cidade santa, a terra santa, a nação santa. Mas sempre com uma orientação. No versículo 8, Deus diz, corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti. Ainda há tempo, ainda é possível, corrige-te, para que não fique uma terra assolada, terra sem habitação. Versículo 9, assim diz o Senhor dos Exércitos, diligentemente respigarão os resíduos de Israel, como uma vinha. A referência às colheitas. O sujeito colhia o que estava maduro e depois voltava para colher aquilo que ainda estava verde na primeira colheita e levar o chamado, segunda colheita daquela lavoura, chamada de respingos, resíduos, respigos, respigar, tirar a espiga segunda vez. No versículo 10 diz, a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Esta é a terra santa, é a cidade santa, é o povo santo, mas quem é que está pronto para ouvir? A quem falarei? A quem falarei? A quem testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos. Eles têm fé sem sentido, ou religião sem fé. Eles não têm desejo de ouvir. Eles não têm o ouvido consagrado. Eles são incircuncisos de ouvidos. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa.
e não gostam dela. Isso é uma denúncia gravíssima contra a nação santa. A nação que Deus elegeu, Deus criou para o seu propósito. Elegeu como seu povo. Povo especial, povo peculiar, nação santa, reino sacerdotal. Povo que teve a função de guardar a palavra de Deus, de dar ao mundo a palavra de Deus. E um povo tão zeloso, um povo tão meticuloso, que eles contaram todas as letras do Antigo Testamento. Isso é um absurdo, parece um absurdo, para eles não. Eles contavam as letras de uma expressão, davam o valor numérico desta expressão, porque cada letra tem o seu equivalente numérico, com a finalidade de não deixar a palavra ser maculada, ser esquecida ou ser mutilada. E este povo agora não quer ouvir a palavra que guardou tão zelosamente. O profeta de Deus diz: eles estão incircuncisos, seus ouvidos estão incircuncisos, não querem ouvir, não podem ouvir, se ouvir não entende, se entender não gosta. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, e não gostam dela, ou seja, era uma religião sem fé, religião sem fundamento. A igreja hoje, a igreja moderna, igrejas para todos os tipos de opção, uma família dividida em 2, 3, 4 denominações. Alguns vão porque a coisa tem muito milagre, tem muito mistério. Outro vai porque a coisa é muito simples. Ele chega lá, senta num canto, se levanta, sai, ninguém fala, ninguém diz, ninguém pergunta, ninguém questiona, e ele gosta disto, ele gosta do indiferentismo. É um horror. Hoje está acontecendo isto. Eles desprezaram a palavra de Deus naquele tempo e agora também estão desprezando. O versículo 11 diz: por isso estou cheio do furor do Senhor. O profeta como mensageiro. Estou cheio do furor do Senhor, estou cansado de ficar calado. Agora eu vou derramar este furor sobre os meninos nas ruas. Vou derramar este furor na reunião dos jovens. Veja a seriedade deste versículo 11. O furor do Senhor seria derramado sobre os meninos, sobre os jovens, sobre os casais. Porque até o marido e a mulher serão presos. E o velhote, e o velho decrépito. O velho e o que está cheio de dias. É a mesma coisa? Não é. Eu sou um homem velho e tem alguém que já está pedindo que a morte venha. Ainda não estou nesse ponto. Não tenho problema em ir agora. Mas ele se refere a pessoas que estão entrando, digamos, na terceira idade e os que estão achando que já deviam ter morrido. Todos seriam envolvidos na calamidade, no sofrimento, na provação, porque deixaram a palavra do Senhor. O versículo 12 diz que as suas heranças, a herança e as mulheres seriam de outros, porque a terra do Senhor, diz, porque estenderei a minha mão contra os habitantes desta terra. Aquela terra que mana leite e mel, a terra de Deus, a terra santa, foi cheia de maldade. No versículo 13 denuncia, diz, do menor ao maior só fazem o mal. Estão cheios de avareza. O profeta e o sacerdote usam de falsidade e curam, ou seja,
pregam bonito, traz uma palavra, paz, paz, quando não há paz. Não existe paz. Faz-me lembrar quando o sujeito perguntou ao Geu pela paz. É de paz, Geu, a tua vinda? Ele disse, paz? O que você tem com a paz? O que você quer saber de paz quando a tua mãe ensinou este povo a se prostituir com os ídolos? Aí o sujeito saiu correndo, desesperado na carreira. Traição, traição. E era realmente a ordem de Deus para destruir a casa de Acabe. Meus queridos, não tem escape. Ou teremos a palavra do Senhor, a mão do Senhor, a graça do Senhor, ou sofreremos as consequências. Deus abençoe meus irmãos. Não tenha vergonha da palavra, não tenha vergonha do Senhor, porque aquele que se envergonhar, disse o Senhor Jesus, que quem se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante de meu Pai dos anjos. Não tem saída. É o Senhor e o Senhor e o Senhor mesmo. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Abençoa os meus irmãos, cada um que está conosco neste horário, e todos os teus servos em toda a terra, Pai. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus o abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.